I just want to introduce Alessandra. Alessandra is... Me desculpem, eu gostaria de apresentar a Alessandra. Alessandra é pelo menos 4 pessoas. Primeira é a pessoa que está com a responsabilidade da Clínica dos Direitos Humanos em Palermo com os refugiados. E depois de muito tempo, ela também é a responsável pelas falas no Conselho Mediterrâneo, e depois de navegar pelo Mediterrâneo, pegando os refugiados, pegando as pessoas que tentam vir da Líbia e tentam ir para a Europa para obter uma proteção internacional. Então, será que você poderia mostrar a tecnologia? Não, o outro, por favor. Esse é o livro em qual a Alessandra nos falou a história. Deixa eu dizer, no livro. É um livro italiano publicado na Itália. Então, a Alessandra é uma filósofa muito importante. Por favor, põe o outro. Especialmente, ela está trabalhando com a parte de asilo e ela publicou, eu acho que eu posso chamar de um conceito resumido de asilo. O livro é esse aqui. Se você puder aumentar um pouquinho as palavras sobre o trabalho sobre asilo e nas fronteiras. Então, bom, a parte mais importante para mim, acredito que a Alessandra é a minha amiga, uma amiga querida. Essa é a parte mais importante. Então, eu agora vou sair daqui e vou deixar a palavra com a Alessandra. Muito obrigado. Muito obrigado, Emílio, pelas suas palavras. Muito obrigado para os que organizaram esse conselho. Eu sinto muito não poder estar aqui, mas eu tive problemas familiares, tive que estar na Itália. Mas eu gostaria de agradecer me permitirem alinhar com vocês. E Emílio falou algumas coisas legais. Existe uma tradução simultânea, então tente falar um pouco mais devagar, por favor. Hoje eu vou me apresentar como uma coordenadora da Clínica para Refugiados Universal aqui em Palermo, o que é um serviço de conselho formado pelo pessoal que mora em Roma, formado por advogados, estudantes. E dentro desse departamento, dentro da Universidade de Palermo, nós temos o Dr. Lavaerte, que começou isso e deixou esse legado para a nossa clínica. Então, eu gostaria de dizer agora que com o estudo desses casos, nós temos mais de 800 pessoas no ano passado, e nossos alunos constantemente aprenderam como a evolução em relação às leis, às políticas de forma ímpar para asilo das pessoas, especificamente em relação às políticas em proteção com a vulnerabilidade, mas de certa forma empoderando o asilo, e é o principal foco da minha apresentação hoje. Primeiro,
nós gostaríamos de falar sobre a vulnerabilidade, porque nós temos que definir as situações de vulnerabilidade ao olhar como a vulnerabilidade pode ser causada ou fomentada de forma econômica em situações financeiras e econômicas no ambiente que estão afetando as pessoas, criando opressão sociais e de injustiça. Então, essa definição de vulnerabilidade tem uma parte, um viés que é em relação à parte que poderíamos empoderar as pessoas, principalmente mulheres e crianças, e defina, de certa forma, o uso do poder. Uma das maneiras que nós podemos tentar usar isso para a situação de vulnerabilidade das pessoas. Então, nós temos o abuso dessa vulnerabilidade é descrito na parte normativa do abuso de qualquer situação no qual a pessoa está envolvida e como alternativas estáveis para o abuso. E é interessante porque naquele momento nós temos então uma definição da vulnerabilidade e como ela vai contribuir para o contraste criado. Isso é importante porque nós temos que considerar os fatos em relação à vulnerabilidade. E isso, dessa perspectiva, nós temos a vulnerabilidade das pessoas em relação aos direitos humanos, incluindo a parte de tráfico humano que produz políticas contemporâneas em relação à migração e ao asilo. E mesmo que criamos aqui numa linha paradoxa, esses tipos de políticas tentam proteger as pessoas contra o tráfico, sendo a primeira e mais importante parte dessa ação. Nós consideramos os movimentos de imigração aqui na Europa e em relação aos asilos aceitos pela Europa, nós temos um contexto usado pelo Mediterrâneo, pode ser usado também comparado ao que é usado na América. Nós podemos dizer então que esses movimentos migratórios são criados devido às deficiências econômicas e sociais de certos países que visam os centros europeus como uma outra alternativa. Então, eles, de certa forma, quase fecham toda a parte de entrada no país. A União Europeia, em relação à sua política, tenta equalizar esse tipo de imigração para um pequeno período, incluindo as pessoas que estão em países que têm violência e que têm que usar o uso desse tipo de alternativa, ou que estão englobados em sistemas de corrupção. E isso, de certa forma, faz com que as pessoas sejam particularmente vulneráveis ao tráfico de seres humanos. Nós temos conflitos de guerra que levam a um aumento dessa migração forçada. E, finalmente, a internalização dos controles de fronteiras que aumentaram relacionalmente em relação à violação, ao tráfico humano de certos países para todas as pessoas. Então, é claro que todos esses elementos são os protagonistas principais em relação aos movimentos que levam a migração para a União Europeia através de rotas perigosas. E assim as pessoas ficam vulneráveis e sendo possíveis de estar em relação ao tráfico humano. Nós temos que tentar criar uma abordagem para essa migração que cria um discurso político em relação a isso. Mas as consequências é que os sistemas de categorização, através desse preconceito das pessoas que não são bem-vindas, então isso acaba expulsando e cria
movimento contemporâneo em relação à crise de refugiados. E dessa maneira, então, nós temos um desafio para o governo europeu que se torna como nós podemos potencialmente recusar os refugiados, como nós vamos considerar os direitos fundamentais humanos invisíveis e expulsar todas essas pessoas. Ou existe uma alternativa, como nós vamos tornar isso de uma certa distância em relação às terras europeias. Nós podemos então dizer que, em relação às políticas de imigração que são implementadas não somente na União Europeia, mas em outros países, potencialmente são considerados para a chegada desse povo em relação ao asilo como um espaço negativo para a implementação do que nós definimos como as políticas de fronteira. As estratégias, com certeza, são incompatíveis com os princípios em relação aos direitos humanos, porque em relação a isso nós temos o poder de mecanismos em relação a essa migração individual, em relação aos escopos da identificação dessas políticas que são proclamadas para poder defender as fronteiras na Europa. E os direitos deveriam sempre prevalecer. Ainda assim, nós temos considerar o asilo. Não é tão fácil contemplar isso com os governos contemporâneos. Nós temos os direitos humanos que são afirmativos em relação às declarações dos direitos humanos e, além disso, nós temos o ciclo do asilo. O direito de pedir asilo antes de ser reconhecido como um refugiado, nós temos uma parte de direito legal em relação ao pedido de asilo que começa com a Convenção de 1991. E isso significa que a juíza Maria Teresa afirmou que o asilo inclui, no mínimo, o direito de entrar, o direito de ficar, permanecer, não ser removido e a reconhecimento dos direitos individuais das pessoas. Entretanto, nós temos esse direito sendo ameaçado em relação aos princípios fundamentais na sua formação. Nós temos o principal meio pela discriminação, que começa a ser implementado sem a discriminação em relação à religião ou país de origem. Nós temos o princípio da não penalização. Nós não temos que ser penalizados por eles entrarem de forma legal ou ficarem. Então, esse direito internacional permite em relação ao controle da fronteira. E o terceiro princípio, que é o mais importante, é o princípio que significa a proibição de expulsar ou retardar as pessoas caso eles tenham medo desse tipo de tratamento. E esse princípio está intimamente relacionado ao conteúdo do artigo 2 e 3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Portanto, o mundo direcionou muitas fronteiras europeias e as propostas que estão em andamento sobre externalização do controle de imigração com a meta explícita de evitar que refugiados possíveis entrem no territórios nacionais, violam todos esses princípios e também fomentando a vulnerabilidade situacional desses migrantes. Eu posso dar um exemplo emblemático. No memorando de entendimento que foi assinado entre Itália e al-Serraj, que foi um dos líderes das facções armadas que atuavam na Líbia. Esse memorando foi assinado em fevereiro de 2017 e já foi renovado. E previram que o compacto de imigração que foi submetido pelo governo italiano ao governo da União Europeia em 2016 explicitamente declarava para pegar um modelo do plano de ação da União Europeia. E, como vocês sabem,
os acordos entre os Estados-membros violam esse princípio de refoulement, porque isso é previsto de que todos os requerentes de asilo devem passar por essas burocracias e poderem voltar. A Itália pegou esse acordo como exemplo, definindo nesse documento a primeira tentativa de iniciar uma cooperação de larga escala com países do terceiro mundo, e esse plano de ação dizia que é possível usar esses acordos de forma inovadora, sem violações de direitos humanos. Então, com esse memorando assinado em 2016, com uma operação da União Europeia que é chamada da Guarda Costeira da Líbia. Então, a União Europeia, no treinamento da Líbia, da Guarda Costeira da Líbia, conseguiu assinar esse memorando, assegurando esses recursos logísticos para a Líbia, com todos os migrantes no mar. As consequências foram a criação do chamado Guarda Costeira da Líbia, jogando alguns refugiados no mar e enviando de volta para a Líbia. Então, mais de 11 mil pessoas que escaparam da Líbia em 2020 e até 2021. Nós temos que pensar que um dos líderes da Guarda Costeira da Líbia foi definido no Tribunal Criminal Internacional como um dos principais traficantes de drogas e de seres humanos na zona do Mediterrâneo. E outras consequências foram a alocação de zonas de resgate na Líbia com os barcos que foram providos pela Itália. Esse é o paradoxo do país, que não é considerado um local de segurança para desembarque de pessoas resgatadas, agora consegue coordenar atividade de resgate numa zona do Mediterrâneo. E isso levou a uma violação completa do princípio de não refoulement. Apesar de que a Líbia pode ser considerada um local de segurança, hoje em dia, a União Europeia, a coordenação de centros marítimos da União Europeia de resgate devem atuar para sustentar a Líbia em capturar as pessoas do mar e enviá-los de volta. Nós temos que pensar que isso existe como uma forte relação com esse princípio de non-refoulement e a noção de segurança. A identificação de um porto de segurança de desembarque dentro das obrigações de desembarque e um local de segurança definido por lei não é só as operações de chegada que podem ocorrer em condições de segurança, mas nos direitos fundamentais que são respeitados. Então, essa noção está totalmente conectada com o princípio de non-refoulement e com a Lei Internacional de Direitos Humanos. Devemos notar como a delegação para a chamada Guarda Costeira da Líbia foi uma estratégia muito interessante, muito inteligente implementada pela Itália para evitar ser imputável pela violação das leis internacionais de direitos humanos. Até mesmo em 2012, a Itália considerou condenada na Corte Internacional de Direitos Humanos para recusar os refugiados da Líbia, após terem sido interceptados no mar. Mas agora, as pessoas da Líbia que vão tomar essa decisão. Então, eles têm que encontrar uma forma da responsabilidade da Líbia. Mas vocês devem entender que isso não é tão fácil. Não é tão fácil, apesar de que essas condições de migração estão em altas análises, com torturas, novas formas de escravidão, sequestro e até mesmo por causas políticas, nas quais não é possível fazer uma distinção entre as políticas, serviços militares, redes de organizações criminosas
E você pode ler os relatórios de dezembro de 2008, lançado pela Missão das Nações Unidas na Líbia, ou o Escritório das Nações Unidas de Direitos Humanos na Líbia. No último relatório, eles afirmam que os migrantes da Líbia foram submetidos a horrores inimagináveis do momento que eles entram na Líbia, durante a sua estadia no país e durante a tentativa de cruzar o Mediterrâneo. Além disso, as políticas europeias e italianas admitiram que a guarda costeira da Líbia capturasse esses refugiados no mar, essas pessoas que estavam fugindo da Líbia, para trazê-los de volta para o país, como de consequência direta. As mesmas pessoas, as mesmas crianças, as mesmas mulheres podem se tornar vítimas de tráfico uma, duas vezes ou várias vezes. Quando as pessoas são trazidas de volta, elas são detidas novamente e têm que pagar uma multa para sair dos campos de refugiados, quando eles sofrem os mesmos abusos e torturas. Eu não sei se vocês sabem que no último ano, a Itália e a União Europeia estão implementando o mesmo modelo de acordo com a Tunísia. E 20 mil pessoas em 2021 já foram interceptadas também pela Guarda Costeira da Tunísia e trazidas de volta para a Tunísia, apesar de terem saído da Líbia. Na Tunísia, logicamente, as pessoas não sofrem as mesmas torturas sistêmicas que sofrem na Líbia. Mas os migrantes são totalmente abandonados sem nenhuma possibilidade de acesso ao direito ao asilo. E hoje em dia, em conclusão dessa primeira parte, nós podemos dizer que as pessoas que estão chegando na Europa pelo Mediterrâneo já tentaram sair da Líbia ou da Tunísia 3, 4, 5 vezes. E um circuito infinito de tráfico que é produzido diretamente pelas políticas de imigração da União Europeia e da italiana. Eu poderia relatar dezenas de histórias que nós coletamos na clínica jurídica da Universidade de Palermo. Por exemplo, a história de uma mulher da Costa do Marfim, que vamos chamá-la de F, e estava viajando com seu filho de 6 anos. Ela foi da Costa do Marfim, ela foi vítima de mutilação da genitália e pelo homem com o qual ela foi casada por mais de 20 anos, e ela foi vítima de mutilação de genitálias com consequências irreversíveis com a sua saúde. E as filhas mais novas, para que elas não tivessem o mesmo destino, ela resolveu sair da Costa do Marfim com a mais nova, e tudo isso feito em segredo. Apesar de terem chegado na Líbia, quando chegaram nesse país, eles foram aprisionadas, a mãe e a filha. Elas foram estupradas ela foi estuprada na presença da sua filha todos os dias por 3 vezes. Ela tentou fugir, que entrou num barco para chegar na Itália. Por 3 vezes ela foi interceptada pelos navios da Líbia e enviadas de volta com sua filha para sofrer a mesma violência. Elas foram sequestradas e vendidas e sofreram diferentes formas de tortura. Durante o último mês de encarceramento, elas tiveram que beber sua própria urina para poder sobreviver, porque não recebiam água. Por acaso, depois de ter sido estuprada 4 vezes e tentado fugir 4 vezes, elas chegaram na Itália e atingiram o status de refugiados. Quando eu encontrei a F, eu vi uma mulher forte que tinha sido reduzida a uma posição de vulnerabilidade, primeiro por sua família no país de origem, depois pela obrigação de cruzar as fronteiras e por meses de permanência na Líbia. Eu gostaria de adicionar uma atenção
particular ao caso das pessoas que agora são resgatadas por navios de ONGs, como a Mediterrânea, que Emílio se referiu no início. São navios civis, frotas civis no mar Mediterrâneo, nesse momento, e a sociedade civil, organizações da sociedade civil, como Médicos Sem Fronteiras ou de emergência, estão tentando salvar as pessoas no mar. Mas quando os refugiados são resgatados por esses navios de ONGs, elas são vítimas de políticas específicas de intervenção que contrastam com as operações de resgate e, novamente, são proclamadas pelo governo como símbolo das detenções fronteiriças. Num mundo de cabeça para baixo, por que os estados que violam leis internacionais promovendo essas devoluções às Líbias, para a Líbia, e esses navios que seguem essa lei sem atingirem as suas obrigações de resgate para a sobrevivência no desembarque de locais de segurança, como a lei prevê? Mas nesse caso, a estratégia governamental não é simplesmente prejudicar o acesso ao asilo, mas a negar o status legal de pessoas resgatadas protegidas pela lei internacional do mar. O que acontece, na verdade, é depois de terem sido obrigados a arriscar suas vidas no mar e a chegar em qualquer canal de entrada, as pessoas resgatadas foram definidas como imigrantes para serem realocadas enquanto ainda estão a bordo dos navios de resgate. E esses navios são deixados no mar por semanas sem receber nenhuma autorização para o desembarque das pessoas resgatadas. E durante os últimos episódios, uma semana atrás, o comandante de 2 navios de ONGs finalmente receberam autorização de entrar nos portos italianos, simplesmente para o desembarque de pessoas vulneráveis, consideradas vulneráveis por meio de uma categoria de mulheres grávidas ou menores de idade. E o comandante recebeu a ordem de imediatamente sair das águas territoriais, com o que o governo italiano define como estoque residual. Então, o governo italiano literalmente define 2.500 refugiados que vinham da Líbia como estoque residual para serem expulsos. Isso foi uma ordem totalmente ilegal e o comandante não obedeceu. Finalmente, eu posso concluir dizendo que as políticas de imigração e de asilo foram produzidas para fomentar as vulnerabilidades das pessoas quando eles conseguem chegar na Europa. Por exemplo, o reconhecimento da proteção internacional e os outros momentos de exposição que contribuem para agravar a posição de vulnerabilidade dessas pessoas, os tempos de longa espera, até mesmo para obter o primeiro documento por escrito certificando os seus status de regularidade na Itália como requerentes de asilo. E com as repercussões psicológicas desconsideráveis daqueles que já sofreram trauma nos seus países de origem. E após dessa longa espera, os requerentes de asilo devem enfrentar o momento de chegar na comissão territorial com o status de refugiado. Então, parte do julgamento tecnodemocrático em relação aos sociologistas franceses que consideraram isso, existe um sistema de avaliação que tem sido consolidado em relação aos critérios usados em relação à disseminação dessa história. Esses
partes são criteriosas ao definir a África em relação à definição do trabalho e a sua repercussão na forma de esterilização. Dessa maneira, isso cria uma credibilidade que tem que ser avaliada e que aparece, por exemplo, como aconteceu na última entrevista que nós tentamos criar perguntas padronizadas. Dessa maneira, isso cria uma habilidade em tentar por ordem, dizendo, criar uma linha, ao se convencer em relação, mas nada compara-se à violência que foram sofridas em relação a essas mulheres, essas crianças, como aconteceu nessa última vez. Então, isso cria uma forma de manifestação da violência em relação ao governo que cria uma certa de ameaça a essa concentração de focos. E por essa razão, seria difícil para qualquer um apresentar uma relação de ordem em relação à consequência, em relação à pré-história, a história dessas pessoas que se encontraram pela primeira vez e quem, de fato, vai ter o julgamento principal sobre essa vulnerabilidade e a viabilidade dessas pessoas. Nós temos duas clínicas que usam em relação são usadas para relação com essa violência, mas não é tão fácil quebrar essa tensão criada por essas comissões. Nós temos que avaliar, e essas avaliações são feitas por médicos que são certificados, se eles vão assinar se houve tortura ou mutilação genital. Nós temos que criar apoio emocional para esses estudos que aconteceram. Então, essa vitimização não pode ser considerado algo secundário que venha obrigar algum certo tipo de entrevista em relação à criação de um dilema sobre os nossos direitos desses tipos de memórias de sofrimento. Então, nós sabemos que em relação a essa comissão não podemos ter nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Então, ok. Além disso, por último ponto, eu acho que esse tipo de comissão, quando avaliar se essas pessoas vão merecer um tipo de proteção ou não, eles têm que levar em consideração os detalhes em relação aos sofrimentos que eles sofreram, por exemplo, em países como a Líbia. Esse tipo de avaliação tem que avaliar da onde essas pessoas vêm, do país de origem, de como essa proteção legal vai ser oferecida para a vítima que foi torturada ou abusada. Pela falta, nós temos que ter um crescimento em relação às rejeições da proteção internacional, mas também um aumento das decisões das cortes para poder oferecer esse tipo de proteção formal e, mais de alguns casos, essa corte tem que considerar o que aconteceu em países como, por exemplo, a Líbia. Então, em conclusão, o que está acontecendo na zona do Mediterrâneo europeu são políticas que está, de certa forma, tentando empoderar e lutar pela lei. E também os resultados dessa luta pela lei ainda não estão certos, são bem duvidosos. Nós temos tribunais em países como a Líbia que estão usando os princípios mais importantes para os direitos humanos. O que se está tentando fazer é definir com a sociedade uma organização na Itália. Eu acho que o que está em risco nesse momento é algo como a melhor parte da nossa civilização jurídica. É isso. Muito obrigado pela sua atenção.